Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós cremos no encontro poderoso e transformador que o Senhor tem nas nossas vidas. Deus, te pedimos que a Tua palavra fale conosco, que a Tua palavra ministre aos nossos corações, que o Senhor que está presente nesse lugar, fale ao nosso coração, ministre na nossa vida, abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa caminhada, para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se sentar e ficar à vontade. Jesus volta rejeitado da terra dos Gerazenos. Todos aqui conhecem provavelmente aquela palavra, aquela parte das Sagradas Escrituras, que Jesus então, ele expulsa uma multidão, uma legião de espíritos malignos de um homem, lança eles aos porcos, esses porcos pulam do desfiladeiro. Isso acontece então, é relatado aqui, dos versículos 1 até o 20 do capítulo 5, a cura de um endemoniado gerazeno. E a palavra de Deus diz que Jesus passou para o outro lado da margem. Aqui ele está no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Jesus desenvolveu um bom tempo do seu trabalho, do seu ministério ali, percorrendo essas cidades. A fama de Jesus já era algo real. As pessoas já tinham ouvido falar sobre Jesus, os seus milagres, as suas curas, a transformação que ele fazia nas pessoas. Jesus já era muito conhecido nesse tempo. E a palavra de Deus diz que ao chegar então, que provavelmente aqui ele está em Cafarnaum, ao chegar naquela terra, Jesus é recebido por uma multidão de pessoas. Porém o destaque não está na multidão de pessoas. Até aqui está tudo certo. Jesus rodeado de um monte de gente na beira do lago de Genezaré. Ixi, tranquilo, tudo certo. Mas há uma pessoa aqui que é improvável. Há alguém aqui que é destacado nesse texto,
porque ele não tem os atributos das pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Jairo, o chefe da sinagoga, o líder espiritual mais importante daquela região, e um fariseu. Todos nós aqui sabemos o que os fariseus faziam com Jesus Cristo. A grande perseguição, tentativas de matar Jesus Cristo. E de fato a sua perseguição culminou na morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas esse fariseu não está perseguindo Jesus Cristo. Esse fariseu está prostrado aos pés de Jesus. Querido, o primeiro ponto dessa nossa mensagem é te lembrar que a graça é maior que o maior pecado do maior pecador dessa terra. Não há ninguém impossível de ser alcançado pela graça do nosso Deus. Até os mais improváveis um dia podem estar rendidos aos pés do Senhor Jesus. Você já parou de orar pela sua família porque você acha que eles não têm jeito? Você já parou de orar pelos seus filhos porque você acha que não tem jeito? Você está achando que as pessoas são impossíveis para Deus? Você está enganado. Enquanto todo mundo aqui está vivendo, eu não sei o jeito que você acredita como Deus faz a obra da salvação, isso pouco importa. O que importa é que Jesus Cristo salva o mais improvável dos pecadores. Jesus salva o pior dos pecadores. Jesus salva as piores pessoas também. E o nosso coração deve almejar ver isso diante dos nossos olhos, porque isso é testemunho do poder e da graça de Deus. Volte a orar pela sua família. Esse fariseu vai ensinar tanta coisa para a gente hoje. Ele não é impossível para Jesus. A sua família também não é. A palavra de Deus nos diz que ele insistentemente suplicou, e há um pedido muito justo. A sua filha estava à beira da morte. Faltava pouco tempo para que a sua filha morresse. Então ele chega para Jesus como o último recurso da sua vida, porque lembre-se que ele é um fariseu. Ele é o chefe da sinagoga. Ele tinha poder, ele tinha influência, ele tinha recursos. E ele só foi até Jesus nos últimos segundos da vida da sua filha. Um ensinamento que a gente aprende com as coisas boas e com as coisas ruins. Jesus não deve ser a última instância da sua vida. Jesus deve ser a primeira instância da sua vida. Não deixe para pedir, para orar, só quando as coisas, entre aspas, saírem do seu controle. A vida de oração é marca do cristão. Quem crê em Jesus, conversa com Jesus, é íntimo de Jesus, confia em Jesus, entrega para Jesus e vê o milagre acontecer, por causa de Jesus. Ele estava prostrado, querido, insistentemente. A Bíblia tem uma educação fantástica. Eu creio que Jairo estava berrando, porque ali tinha uma multidão. Já está desesperado. E Jesus ouve o pedido dele. Pais, vocês estão aflitos com o que está acontecendo no mundo? Levar seu filho para a escola? Deixa eu dizer uma coisa. Deus está ouvindo a sua oração. Deus ouve a oração dos pais. Deus ouve a oração dos pais aos filhos. Jesus dá ouvidos, querido. Jesus está ouvindo suas orações. Mas calma, que isso não é o melhor. Saber que Deus está nos ouvindo é maravilhoso, mas há algo muito maior que está acontecendo aqui. O versículo 24 vem nos dizer o seguinte: Jesus foi com ele. Você já convidou Jesus para ir para sua casa? Convida Jesus para ir lá. Está ruim a situação do seu casamento? Convida Jesus para voltar com você hoje para sua casa. Está ruim seu relacionamento familiar? Convida Jesus para voltar com você para sua casa. Clame insistentemente a Jesus Cristo. Entregue sua família aos pés da cruz, no altar de Jesus, querido. Clame ao Senhor Jesus.
Ele tem uma obra magnífica, grandiosa para realizar na nossa vida, querido. Jesus pode voltar com você para sua casa, mediante a sua fé, a sua oração. Peça insistentemente, clame ao Senhor. Todos nós aqui precisamos de Jesus na nossa casa. Todos nós aqui precisamos de Jesus na nossa casa. A vida não está perfeita não, a vida não está boa não. Mesmo que você não tenha problemas financeiros, emocionais ou de qualquer outra parte da saúde, todos nós precisamos constantemente da visitação de Jesus Cristo na nossa casa. Você possa pedir isso para Ele hoje. Possa pedir a presença de Jesus no seu lar. A palavra de Deus diz então que Jesus começa a caminhar com Jairo, e Jesus foi com ele. Aqui dá a entender que Jairo está levando Jesus até a sua casa. E então, Jesus começa essa caminhada com o homem mais poderoso daquele lugar, o homem mais influente daquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, no meio dessa multidão que seguia ele, Jairo, foi tocado por uma mulher enferma. Há 12 anos com uma hemorragia, passou pela mão dos melhores médicos, ela gastou tudo que ela tinha, tudo. Querido, para você gastar tudo que você tem em 12 anos, tem que ter muito dinheiro, hein? Ela tinha todos os recursos financeiros. Jairo tinha todos os recursos teológicos, mas nenhum deles havia ainda encontrado com Jesus Cristo. Essa mulher não está aqui à toa. Essa mulher está aqui para mostrar que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Jesus interrompe a sua caminhada como uma das pessoas mais influentes e importantes daquele lugar, para atender a pessoa mais rejeitada daquele lugar. Cerimonialmente essa mulher era considerada impura, ela não podia estar ali, não podia estar numa multidão de pessoas. Diz que se ela tocasse em alguém, a impureza dela passava, outra pessoa ficava doente, ia contaminar toda aquela sociedade. Então ela ficava excluída, era rejeitada. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, eu não sei como você é visto socialmente. Jesus não se importa com o que você tem a oferecer para Ele socialmente falando. Jesus não se importa onde você trabalha não. Jesus não está nem aí para a roupa que você está vestindo hoje. Jesus quer ver se o seu coração tem fé para estar prostrado aos pés dele, entregando as situações mais impossíveis diante dele. Do trabalhador ao doutor, do milionário ao miserável, do influente ao rejeitado. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. E Jesus é para todos nós que precisamos dele. Não tenha vergonha de vir para a igreja. Você que está assistindo, talvez você tenha vergonha de vir aqui por causa da roupa que você tem na sua casa. Besteira, que é um lugar de acolhimento, que não é um lugar de julgamento não, que é um lugar que todo mundo aqui tem problema, todo mundo, e Deus constantemente está realizando a obra em nós, e também por meio de nós, porque é tudo pela graça, não é pelas nossas atribuições não. Talvez Jairo estivesse pensando nesse tempo, quanto mais Jesus fica aqui parado falando com essa mulher, menos tempo eu tenho para salvar minha filha. Mas Jesus ainda não havia acabado. Jesus vem nos alentar a algo muito interessante. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E seus discípulos lhe responderam: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Eu diria isso daí para Jesus, mas na hora, porque veja bem, tem um monte de gente apertando Jesus Cristo.
Imagina centenas de pessoas em volta de Jesus, uma aglomeração. E aí de repente Jesus pergunta: quem é que me tocou? Está todo mundo resvalando em Jesus, todo mundo tocando em Jesus Cristo. Mas a pergunta de Jesus, na verdade, traz um ensinamento profundo para a nossa vida. Sabe por quê? Absolutamente todos os que estavam ali naquela multidão precisavam de Jesus. Todo mundo ali tinha alguma coisa que só Jesus podia resolver na sua vida. Mas eles não receberam. Jesus vem nos alertar, queridos, para que a gente não viva uma vida de curioso da fé. Sabe o que é isso? Essas pessoas que passam tão perto de Jesus, mas não desfrutam de uma transformação verdadeira. Deixa eu te explicar uma coisa. O céu e o inferno são realidades eternas. Depois daqui, querido, você não consegue voltar atrás, não. Se Jesus tem te dado a oportunidade hoje de você assumir um compromisso eterno e verdadeiro no seu coração com Ele, que você não negue essa oportunidade. Isso é muito sério. Não viva uma vida de curioso na fé. Jesus tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida. Jesus tem uma transformação poderosa e gloriosa para realizar na sua vida e na sua família. Então a palavra de Deus nos diz que enquanto ele ainda estava falando, chegaram alguns da casa de Jairo, com a notícia que ninguém queria ouvir: a filha dele morreu. E esse cidadão que chegou na frente de Jesus, que petulância, na frente de Jesus vai falar assim: para de incomodar o mestre, ou seja, para de perturbar ele que agora não tem mais jeito. Na frente de Jesus falar que uma coisa não tem jeito, é ruim demais, hein? Agora que essa pessoa devia falar: agora você se apega a Jesus mesmo, porque é só com ele, não tem mais médico, não tem mais nada. E aí a palavra de Deus nos diz que Jesus não acode a tais palavras. Querido, deixa eu falar algo que é muito importante. Jesus não está nem aí com o diagnóstico que as pessoas estão dando sobre o mundo. Jesus não está nem aí com o que as pessoas estão dizendo que vai acontecer com a economia, com a guerra, com as coisas. Está entendendo? Jesus não acode a tais palavras. Tem muita gente dando pitaco sobre tudo, querido. Como tem gente falando nesse mundo, e como tem gente indo atrás dessas pessoas que falam. Você sabe, muitas vezes os problemas da nossa vida estão sendo acumulados, agravados pelas palavras que entram no nosso ouvido. Querido, todo mundo tem uma Bíblia aqui? Amém? Quanto tempo nós estamos passando ouvindo os meios de notícia, de comunicação, ficando preocupado com tudo isso daí? É sim, para a gente ter atenção, tá bom? Mas Jesus Cristo vive e reina eternamente, querido. Não se preocupe, não se preocupe. Essa história que nós estamos vivendo não tem eu e você e os poderosos como protagonistas. A história da humanidade é a história de Jesus Cristo, querido. Jesus é o protagonista dessa história. E ele então dá uma palavra que serve para mim e para você hoje, 2000 anos depois do que ele disse. Porque o mundo continua sendo o mesmo. Os problemas continuam sendo por causa do pecado que atingiu a humanidade. E a gente continua sendo feito de carne e osso, do jeitinho que Deus criou. Não temas, creia somente. Porque veja bem, se você parar para pensar, o que faz uma pessoa parar no meio do caminho? É a sua falta de fé. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Jairo tinha tudo para ficar prostrado naquele caminho.
Jairo tinha tudo para ficar cabisbaixo e parar, porque o motivo da sua caminhada, que era a sua filha, tinha morrido. Por que Jairo voltaria para sua casa? A palavra de Deus começa a narrar algo diferente nesse momento. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. O Jairo, alcançado pelo diagnóstico pessimista, o Jairo, alcançado por uma realidade que ele não tem forças, não tem autoridade para mudar, o Jairo, alcançado pela dor da perda da sua filha, ainda tinha Jesus. Você tem Jesus também com você. Não temas, crê somente. Não temas, querido, você não precisa ter medo, Jesus está com você. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Não temas, creia somente. O apóstolo Paulo vai nos dizer então em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Jesus sai da beira do lago de Genezaré e vai em direção à casa de Jairo, pode acontecer o que for no meio do caminho, Jesus é vitorioso em todas as circunstâncias. Esse texto não está aqui à toa. Esse texto está aqui para dizer que onde eu e você não conseguimos, Jesus ainda consegue. Esse texto está aqui para te animar no meio da sua caminhada, querido, porque as palavras do mundo têm acabado com a nossa vida. E a gente não pode deixar que o pessimismo do mundo mine e acabe com a nossa fé. A partir desse momento eu creio que Jesus é que toma a mão de Jairo e fala: vem comigo. Querido, não queira comandar a sua vida. Deixa Jesus tomar na sua mão. Deixa Jesus te levar. Fica querendo ser o protagonista, não. A palavra de Deus nos diz que ele chegou na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, um alvoroço. Naquele tempo as pessoas ricas tinham o costume de contratar as carpideiras, o choro profissional, as pessoas que davam um clima do velório, do enterro, estava lá. E Jesus chegou com a sua perspectiva da situação: a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. O povo que estava chorando começou a rir. Querido, o teatro da morte pode estar montado na sua vida. O teatro da morte pode estar montado na sua família. O teatro da morte pode estar montado no seu emprego. O teatro da morte pode estar montado na vida dos seus filhos. Mas quem tem a palavra final de toda a história não são os especialistas. Quem tem a palavra final de toda a história não são os poderosos. Quem tem a palavra final de toda a história não são os influentes. Jesus, o Rei da sua vida, o Rei de todos os reis, o Senhor que morreu na cruz por você. Quando todos achavam que tinham vencido, Ele dá a sua palavra final. Jesus tem a palavra final da sua história. Queridos, mediante tudo isso, nós precisamos entender que a gente necessita desse Jesus na nossa vida. Então, você não secularize, não terceirize os pontos da sua história, não terceirize as esferas da sua vida. Jesus é para 100% da sua vida.
Jesus é para todos os tempos, de todas as épocas, para a sua vida, em que estágio ela esteja. Jesus é o único também, querido, que pode lidar com os nossos pecados. Quando essa mulher alcança Jesus Cristo, ela toca com todas as suas impurezas em Jesus. Mas Jesus não se contamina. Jesus nunca vai ser contaminado pelo meu e o seu pecado. Por isso eu e você podemos tocar nas vestes de Jesus. Sabe o que eu acho que é tocar nas vestes de Jesus? É você sair de um temporal que teve lá e vir aqui para cultuar a Deus. Eu acho que é isso. Sabe? É muito pouco que nós podemos oferecer para Deus. Mas o pouco que nós damos a Deus, Ele transforma em bênçãos grandiosas para a nossa vida. Jesus quer dar dignidade de vida a você que ainda não o reconheceu como seu Senhor e Salvador. Você pode estar manchado pela mácula dos seus pecados, mas você pode tocar nas vestes de Jesus. Ele não vai se contaminar e ainda vai te limpar de todas as suas impurezas. O sentido do pecado é a contaminação, de um em um, e todos vão se contaminando. Mas quando Jesus está na história, querido, Jesus inverte o sentido do pecado. Ele não é contaminado, e Ele ainda te limpa, te purifica, te dá uma nova vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, esta é a oportunidade que Deus está te dando. Em terceiro lugar, eu queria aqui, neste momento final de oração, convidar você a orar pelas situações impossíveis que têm acontecido na sua vida. É tempo ainda de nós clamarmos a Jesus Cristo. Se você ainda tentou resolver com as suas forças, está vendo que não está dando certo, se você até se esqueceu de orar, que você possa entregar aos pés de Jesus tudo que está acontecendo na sua vida. Jesus tem poder para mudar a sua história. Jesus tem poder suficiente para mudar a sua vida. Jesus tem poder para ressuscitar as pessoas do leito da morte. Esse Jesus é o que está convosco todos os dias. Esse Jesus é o seu Pai. Esse Jesus amou tanto você que se entregou na cruz do Calvário. Em último lugar, lembre-se sempre disso. Você está desanimado com o caminho? Está desanimado com a circunstância? Está desanimado com as palavras que chegaram a você? Tem um diagnóstico ruim na sua vida? Toma na mão de Jesus Cristo e prossiga no seu caminho, querido. Onde lhe falta a força, Jesus Cristo será a sua força. Onde lhe falta o ânimo, Jesus Cristo será o seu ânimo. Onde você está sozinho, sem força, sem conseguir lidar com a situação, Jesus tem a palavra final sobre a sua história. Convido você a fechar os seus olhos neste momento, para que a gente ore. E de todo coração, querido, faça como essas duas pessoas fizeram. Jairo está aqui para dizer que o muito saber teológico sem uma experiência com Jesus não leva ninguém para o céu. Essa mulher está aqui para dizer que os nossos recursos não nos livram do poder do pecado, somente Jesus. Esses dois estão aqui para que a gente possa entender que Jesus é para ser vivido de uma maneira integral na nossa vida, que Jesus tem poder para mudar a nossa história, independentemente de quem nós somos, o que nós temos. Jesus, pela sua graça maravilhosa, tem a palavra final de toda a história. Deus, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, continue falando conosco. E mediante a oração sincera dos teus filhos que aqui estão, que o Senhor, de uma maneira maravilhosa e gloriosa, venha determinar a tua palavra final sobre as situações impossíveis da nossa vida. Nós não sabemos o que os nossos irmãos estão passando, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para mudar toda a história. Deus, toma na nossa mão e nos faça prosseguir para o alvo, para o louvor da tua glória, no nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.